Bem, o Procurador-Geral da República representou pela prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a uma pena privativa de liberdade. Acontece que esse pedido, conforme algumas notícias que foram veiculadas, vem no momento em que a deputada federal, ainda antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, anunciou através das redes sociais que estaria saindo do país. Nesse contexto, segundo alguns noticiários que nós vamos verificar agora, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela prisão preventiva. Veja só, é preventiva ainda. Por quê? Porque a deputada federal, apesar de ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda não teve o seu decreto condenatório transitado em julgado. Portanto, ainda é possível a modificação dessa decisão pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse contexto, eu achei bastante curioso, porque não é comum uma representação por prisão ser divulgada antes da decisão. Até porque, veja só, existe a necessidade de se manter o sigilo de uma representação para que, caso aquela representação tenha uma decisão favorável, ela não tenha os seus efeitos estilhaçados. Como você vai alcançar o resultado de um pedido que interessa ao processo, se esse pedido cautelar e, portanto, ele precisa ser sigiloso para que seja assegurado o resultado útil daquela eventual decisão, se isso é divulgado antes de ser cumprido. Né? É como uma busca e apreensão, por exemplo, se saísse, por exemplo, uma divulgação, Procuradoria-Geral da República pediu busca e apreensão em determinado endereço. Ora, isso por si só já esvazia completamente a possibilidade daquela medida cautelar alcançar algum resultado útil. É claro, em se tratando de uma prisão preventiva, e a gente levando em consideração que a deputada já tinha anunciado que saiu do Brasil, portanto ela já saiu do Brasil. Não se trata mais de uma situação em que a Procuradoria-Geral da República agiria para impedir a saída dela do Brasil, mas na verdade agindo após a saída dela do Brasil. Portanto, isso é uma situação completamente diferente que vai ensejar caso o Supremo Tribunal Federal decrete a prisão, contato com organismos estrangeiros ou com um país estrangeiro, né? Caso ela esteja localizada em algum país e seja localizada de fato. Mas veja só, algumas notícias, por exemplo, aqui a gente pode ver no Migalhas. Migalhas é um site que eu até sugiro você, caso você goste de acompanhar algumas notícias, assim que tente trazer um conteúdo voltado à legislação de uma maneira o mais possível imparcial. Eu sei que em se tratando de assuntos políticos, você não consegue obter uma neutralidade, né? Então, claro, você tem suas opiniões e suas convicções individuais, isso acaba sendo refletido naquilo que você interpreta a partir dos textos, né? Então, a gente tem um texto legal, a gente interpreta o texto legal. Mas o Migalhas me parece ser um site bastante agradável e que traz algumas notícias de uma maneira mais neutra, sem deixar a paixão ideológica tomar conta do discurso, né? Mas ele noticiou que, bom, que a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão da deputada federal após ela ter saído do Brasil. E o G1 trouxe aqui alguns trechos que, segundo o jornal, estaria contido nessa representação da Procuradoria-Geral da República. Né? Não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada à ré. A ré, Carla Zambelli, porque está sendo processada perante o Supremo Tribunal Federal, já teve uma condenação contra si, mas de imposição de prisão cautelar de natureza distinta de prisão definitiva, com o fim de assegurar a devida aplicação da lei penal. Eu vou mostrar para você o Código Penal, o Código de Processo Penal, o artigo 312, para a gente ver como esta representação ela está em consonância com aquilo que a legislação estipula. Então, assim, eu sei que quando você coloca a paixão ideológica na frente do sistema legislativo, né, e do sistema jurídico e do sistema criminal como um todo, você não vai conseguir entender isso que eu vou te falar. E eu peço que você tenha um pouco de gentileza de tentar compreender aquilo que eu vou te expor aqui, como se fosse um caso comum. Imagine que não seja a deputada federal Carla Zambelli, seja uma outra pessoa, e eu vou te dizer o que seria diante de uma situação formal, tá? E não vamos nem pegar o crime que ela cometeu, o crime que ela foi condenada, não. Esquece isso. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa, porque aqui você precisa entender a forma. Se você não entende a forma, a forma ela é muito diferente da matéria. A forma ela é muito mais objetiva, mais fria. A forma não deixa você se apegar ao conteúdo da matéria. Como, por exemplo, alguns crimes, eles não são aqueles crimes de sangue, né? Não são aqueles crimes que impactam a gente, como um crime contra a dignidade sexual, um crime de roubo, um crime de homicídio, um latrocínio.
são crimes que não impactam a gente dessa forma. Por exemplo, as falsificações, a pessoa falsificou um documento, falsificou uma escritura pública, né? Falsificou uma certidão de óbito, sabe? A falsificação de documento, e às vezes tem penas significativas. Que é um outro exemplo, um camarada que está fabricando esteroides anabolizantes, ele compra os sais, ele compra o óleo, ele mistura e ele vende. Isso é uma falsificação, né? A adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos tem a mesma pena do tráfico de drogas. Olha que coisa curiosa, a mesma pena do tráfico de drogas. Mas a maioria das pessoas, quando vê, não, fulano tava vendendo anabolizante, cara, agora é crime. As pessoas ainda têm uma noção de que como aquilo não faz parte do dia a dia, ou elas não consideram aquilo nocivo, elas entendem que não deveria ter uma pena significativa. Então você tem que separar a forma da matéria. A forma não interessa, para a forma não interessa a matéria, interessa a forma. A forma tem que ser seguida. E qual a forma que o Código de Processo Penal nos confere em se tratando de situações em que uma pessoa que está sendo processada, está num curso de um processo penal, apresenta ou sugere algum risco ao objetivo do processo ao final. Qual que é o objetivo do processo? Bom, se a pessoa vier a ser condenada, o objetivo é que aquela pessoa condenada, aí, no exemplo, a uma pena privativa de liberdade, cumpra a sua pena privativa de liberdade, né? E cumprindo a pena privativa de liberdade, segundo, claro, e aí eu não concordo com isso, mas isso é como a legislação nos sugere. Cumprindo a sua pena, ela passaria por todo o processo de ressocialização e, ao final do cumprimento da pena, ela estaria pronta, essa pessoa estaria pronta para voltar a conviver em sociedade de maneira tranquila. Mas então, onde é que está o ponto aqui que o G1 apresenta na notícia e é o que faz bastante sentido com a legislação? Assegurar a aplicação da lei penal. Então, o juiz pode decretar a prisão, uma vez que haja uma representação por parte do delegado de polícia ou do Ministério Público, o juiz pode decretar essa prisão quando? Em algumas situações, garantia da ordem pública, ordem econômica, necessidade da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando é para assegurar a aplicação da lei penal? Para assegurar o resultado objetivo do processo, para assegurar que ao final o processo tenha os seus resultados alcançados, porque de nada vale um processo em que se alcança a condenação de uma pessoa e ao final essa pessoa não vem a cumprir a pena, essa pessoa foge. Então, nesse contexto de formalidade, eu nem entro na discussão a respeito da conduta da deputada federal, se a deputada federal estava certa, não interessa, interessa assim, existirá eventualmente um decreto executivo, né? Uma vez que a condenação transite em julgado, será expedido um decreto executivo para que aquela pena seja executada. Nesse contexto de execução da pena, o processo quer que a pena seja cumprida, né? É muito interessante que uma pessoa quando condenada tem expedido a sua guia de execução. Né? Guia de execução é como se fosse uma execução de um valor, né? No aspecto formal. Uma guia de execução chega lá para o juiz, olha aqui, ó, guia de execução, pena de 8 anos, regime de cumprimento inicial, fechado, pena privativa de liberdade. Então, o juiz vai proceder à execução. O juiz não vai ver se, não, esse crime aqui é grave, foi roubo, foi crime contra a dignidade sexual, foi falsificação, foi corrupção. Ele não vai ver isso. Ele vai ver que tem um número ali de pena que foi decretado por um outro juízo e ele vai buscar meios para que aquela decisão seja cumprida, para que aquela execução seja iniciada, para a guia de execução seja cumprida. Então, isso é uma questão formal. Se a deputada apresentou um risco ao resultado objetivo do processo, indicando que saiu do país, portanto, sugere que não estaria disposta a cumprir a pena eventualmente firmada pela sentença condenatória, então é um motivo que subsidiaria ou que ensejaria, sim, uma representação por prisão preventiva nos termos do Código de Processo Penal, tá certo? Então, sem a questão ideológica, sem a paixão ideológica, a gente consegue observar, com base no Código de Processo Penal, que qualquer pessoa que cometesse uma infração penal fosse condenada, houvesse um risco ao resultado útil do processo ao final, e essa pessoa demonstrasse que estaria saindo do país, ela poderia sim ser alvo de uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, para assegurar esse resultado útil do processo ao final, quando transitar em julgado, tá certo? Qual que é a sua opinião? Deixa sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, comente, se inscreva, deixe o seu like, né? Não deixe o seu like, comente, se inscreva. Valeu, forte abraço e até a próxima.